3, que diz assim a palavra do Senhor: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Fala comigo, Senhor meu Deus. Fala agora ao meu coração, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Tome seus assentos aí, meus irmãos. Vamos ouvir aquele barulhão de glórias e palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Mais ou menos, Jesus merece o melhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos e ouvintes da Rádio Capital, esta é uma leitura da palavra do Senhor que nos traz, vamos dizer assim, um momento de uma grande responsabilidade, principalmente a nós que temos conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes, por muitos motivos, a fazer cuidado dessa vida, a gente acaba esquecendo de muitas coisas que não poderiam ser esquecidas. E aqui na palavra do Senhor, nós vemos que o próprio Deus fala através da sua palavra dizendo: lembra-te. Eu me lembro, meus irmãos, que lá na cruz do Calvário, aquele ladrão que estava ali colgado naquela cruz, pendurado no perdão daquela cruz, já nos seus últimos instantes, já sem quase esperança. Aí então ele se lembrou que ele havia escutado a pregação da palavra do Senhor por meio de alguns apóstolos. E ele se lembrou daquilo que ele havia ouvido. E lembrou que havia um reino de eternidade para aqueles que alcançassem o perdão. E foi nessa hora que ele se lembrou desse fato, enquanto o outro murmurava, enquanto o outro blasfemava, ele voltou-se os olhos para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meus queridos irmãos, diz que o Senhor Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso de Deus. Deus jamais ele se esquece daqueles que se lembram dele. Aquele ladrão, irmãos, não teve tempo de descer da cruz para estar sentado no banco ouvindo a pregação na sinagoga como você está aqui. Mas ele ouviu, e naquela hora da sua maior necessidade ele lembrou de Deus. Ele lembrou e disse naquela hora: Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Ele não disse que leva contigo não, disse somente: lembra-te de mim, Senhor. E disse que Jesus me deu a palavra de conforto, a palavra de segurança, a palavra de esperança. Hoje mesmo estarás comigo. É muito importante, meus queridos irmãos, nós lembrarmos das palavras do Senhor, principalmente nesses últimos dias que nós chamamos de finais dos tempos, em que está sendo pregado todo tipo de evangelho. É pregado o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que perdoa, o evangelho que purifica, o evangelho que santifica. E ao mesmo tempo tem muitos que pregam o evangelho anátema, o evangelho maldito que não faz nada a não ser levar o homem à condenação. É por essa razão que cabe ao homem lembrar da exortação que Jesus deu lá em São Mateus 22, 29, dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que nós devemos lembrar dessa exortação e tomar a Bíblia com muito amor em nossas mãos e examinar com carinho, porque nela nós vamos ter a vida
A Bíblia diz, meus irmãos, que o filho pródigo, quando saiu da casa do seu pai, ele pediu a metade da herança que lhe pertencia e foi embora para uma terra muito distante. É bom nós lembrarmos que na casa do seu pai não tinha falta de pão, não tinha falta de água para se lavar, não tinha falta de uma roupa limpa, não faltava um calçado para os pés, nada faltava para ele enquanto estava na casa de seu pai. Mas no momento que ele resolveu ir embora, ele foi para uma terra muito distante. E lá, meus irmãos, ele começou a gastar tudo quanto ele tinha com os amigos. Ele gastou no pecado, na prostituição, no adultério, no roubo, nos jogos, enfim, tudo que tinha que gastar, ele gastou aquilo que lhe pertencia. Até que chegou um tempo, irmãos, que ele não tinha mais nada. Acabou todas as suas economias e diz a Bíblia que ele começou a padecer necessidade. E como ele não tinha profissão, não sabia fazer nada, então ele chamou a uma das pessoas da terra e foi pedir trabalho. Aquele cidadão certamente lhe disse: você sabe fazer o quê? Qual é a sua profissão? Ah, eu não sei fazer nada, então aqui não tem trabalho para você. E assim ele foi caminhando até que chegou um dos cidadãos daquela terra, que deu a ele um trabalho para apacentar os porcos lá no campo. Aquele moço que tinha tudo em abundância na casa de seu pai, foi lá para o campo no meio dos porcos agora para trabalhar. E lá diz a Bíblia que ele sentou debaixo de uma alfarrobeira, e os porcos comiam as frutas da alfarroba, e ele estava ali debaixo, ali naquela sombra, e ele comia as bolotas que os porcos comiam, para não morrer de fome. Foi nessa hora de tristeza, foi nessa hora de desamparo, foi nessa hora que ele estava sozinho, é que ele se lembrou. Lembra-te, foi nessa hora que ele se lembrou de quem um dia ele tinha sido. Ele lembrou que na casa do pai ele tinha cama para dormir, na hora do almoço ele tinha comida, na hora da janta não faltava janta, de manhã cedo estava um café, a roupa estava limpa, o calçado estava preparado. Ele lembrou que nada faltava na casa de seu pai. Aí ele começou a olhar abrasado, estava miserável, estava pobre, estava morrendo de fome e ninguém lhe dava nada. Foi nessa hora que ele olhou para dentro de si e falou: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, vou pedir a ele que me perdoe. Aleluia! Ele se lembrou de Deus, meus irmãos. Ele lembrou-se do Senhor e disse: eu pequei contra o céu, pequei perante meu pai, e eu já não sou digno de ser chamado filho dele, não. Eu vou voltar e vou pedir a ele que me receba pelo menos como um dos seus empregados. O que foi que aquele moço fez? Ele se lembrou. E a palavra diz: lembra-te. Ô irmãos, quantas pessoas só deixam para lembrar de Deus quando já não tem jeito mais? Há quantas pessoas que estão desenganadas pelos médicos, que quando estava na sua época de saúde, ele aproveitou de todas as maneiras, pulava o carnaval, embriagava-se nas bebidas alcoólicas, na cerveja, ia para os motéis, ia para os estádios de futebol e se esquecia de Deus. Aí então, quando chegou na última hora que o médico disse: não tem mais esperança para você, aí o que ele fez? Ele se lembrou. E quando o homem se lembra, Deus não despreza ele, porque Deus não é como homem, diz a Bíblia. Deus é misericordioso, diz a palavra, e não nos paga segundo nossos pecados. Ó irmãos, por mais pecador que o homem e a mulher seja, se ele se lembrar de Deus e dirigir-se ao Senhor, Deus não se lança nada sobre ele, Deus apenas recebe ele e tem dele misericórdia, e limpa, purifica, perdoa e santifica ele e faz ele cidadão do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, irmãos, há momentos em nossa vida que nós temos que encarar uma grande realidade. Há muitos crentes, irmãos, que não querem encarar a realidade dura da sua vida, que um dia você vai ter que estar face a face com Deus. Irmãos, na época que nós já estamos vivendo, os crentes, de um modo geral, nessa
necessita se aproximar de Deus e fazer um grande concerto com o Senhor. Oh, meus queridos irmãos, a Bíblia manda nós termos cuidado da nossa própria salvação, porque que adianta eu anunciar a outros a palavra e não cuidar de mim mesmo? Já pensou se Jesus vem numa hora como essa? Nós que estamos com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho, nós estamos pisando na palavra do Senhor, não estamos valorizando aquilo que nós estamos pregando, não estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando. Já pensou que decepção nós teremos no dia da presença do Senhor? Por isso a Bíblia diz claramente: lembra-te, pois, do que tens recebido. O que é que você tem recebido de Deus na sua vida, minha irmã? O que é que você tem recebido de Deus na sua vida, meu irmão? Você era um homem condenado ao pecado quando vivia no pecado. Lá em Romanos 6, no versículo 23, diz que o teu salário era morte, porque no pecado você vivia. O pecado que estava na sua vida era um peso que te lançasse no inferno. Mas quando você olhou para Deus, ou seja, que Deus olhou para você, Ele teve misericórdia de ti. Ele teve compaixão da sua vida. Amém? Viu a sua grave situação e mesmo assim Ele se revelou para você como Deus Todo-Poderoso, como Deus que salva, que perdoa, que liberta e que santifica o homem. Aí Ele trouxe você para o Evangelho. Ele achou você que nem aquele samaritano achou aquele homem quase morto perdido lá. E então Ele foi e passou o sangue sobre você e te perdoou, passou o azeite sobre você, com o Espírito Santo te levantou, e Ele mesmo tomou você pelas mãos e te botou no caminho e disse para você caminhar. Agora você jamais poderá esquecer aquilo que você tem recebido de Deus. Você era condenado, hoje você é salvo. Você era perdido, hoje você foi achado. Como poderíamos esquecer de uma grande salvação como essa? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. A Bíblia manda guardar o que nós temos recebido, o que nós temos ouvido no Senhor. Você sabe, meus queridos irmãos, que para guardar a palavra do Senhor é necessário lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 1, quando o Espírito Santo diz uma rogação: rogo-vos, pois, pela parte de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Irmãos, é muito importante o crente lembrar que quando ele vem na casa do Senhor é para prestar um sacrifício a Deus. É um sacrifício santo, é um sacrifício agradável, é um sacrifício vivo que Deus recebe. É aqui que Deus tem dado muitos milagres na sua vida que você jamais poderá esquecer. Eu me lembro, meus queridos irmãos, e acredito que muitos de vocês aqui também irão lembrar. Faz muitos anos isso, quando Deus curou um senhor aqui que estava desenganado com a enfermidade de AIDS. Eu me lembro que foi numa concentração na Praça São Cristóvão que ele deu seu testemunho, que Deus o havia curado. E eu pergunto: cadê esse irmão? Aonde ele foi? Aonde está ele? Se esqueceu daquilo que Deus realizou na sua vida. Eu me lembro, meus irmãos, que Jesus, quando curou aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, depois que ele estava bom, Jesus disse: vai e não peques mais. Isso é para você lembrar do que Ele fez por você. Não esqueça. O Deus que te salvou, o Deus que te perdoou, o Deus que tem te guardado, você não pode esquecer dele. Você tem que estar sempre acordando e lembrando dele. Amém? Há muitas pessoas que dizem: Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim. Engano ser você que muitas vezes esquece dele. Quantas vezes Deus chama você pela madrugada, mas você perdeu o sono, para você dobrar o teu joelho e orar,
A provação, quando vem da parte do Senhor, ela não causa destruição do homem, não. Lembra o que aconteceu com Jó? Jó foi provado severamente, porque a batalha dele começou fora no céu, quando Satanás o acusou diante de Deus. Ali então aquela provação foi permitida pelo Senhor, e diz que quanto mais Jó era provado, mais firme ele ficava com Deus, mais edificado ele estava com o Senhor. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, o homem e a mulher que ele lembra de Deus e guarda a palavra do Senhor no seu coração, pode vir a luta, pode vir a tempestade, pode vir o inferno sobre ele, ele não será abalado. Ele não se move da sua posição, porque ele não vive, é Cristo que vive nele, diz a Bíblia. Meus amados irmãos, a palavra diz aqui, guarda-o. Eu quero que vocês voltem um pouquinho na palavra, lembre-se. Eu quero que vocês lembrem-se da coroa de espinho que Jesus levou sobre si. Eu quero que vocês lembrem daquele chicote de 7 dias, com chumbo e osso, que rasgaram as suas costas, rasgaram a sua carne. Eu quero que você lembre da cruz que ele tomou nos seus ombros. Eu quero que você lembre das horas de fome que ele passou. Eu quero que você lembre das horas de fogo que ele passou, da sede que ele clamou na cruz. Eu quero que você lembre do caminho do Calvário. Eu quero que você lembre do alto do Gólgota. Não se esqueça dessa palavra. O verdadeiro cidadão do céu, o verdadeiro cristão, qualquer atitude que ele vai tomar na sua vida, primeiro ele lembra do Calvário, para ver se vai glorificar a Deus ou se vai desonrar o nome do Senhor. Ah, meus queridos irmãos, lembre-se da cruz, lembre-se do monte da caveira, lembre-se da coroa de espinho, lembre-se dos cravos que rasgaram as suas mãos, lembre-se dessas coisas que aconteceram para a nossa salvação. É aí que diz a Bíblia, lembra que foi do que tens recebido e ouvido. Quantas vezes, meu irmão, seu coração está mais duro do que uma pedra, você já não sente mais o quebrantamento do Espírito Santo. Quem é que falhou? Foi você, não foi Deus, não. Você tem que voltar para Jesus. Ai, não, mas eu estou na igreja. Você está na igreja, mas o seu coração está afastado de Deus. Existem muitos cristãos que estão como Ezequias, cairão no leito de dor. Aí Deus manda uma mensagem mortal para ele. Chega lá na hora da sua necessidade, está lá em cima da cama, lá meio morto, meio vivo. Uma doença que o médico não pode curar. E ele manda consultar o médico, o médico diz, não posso fazer nada. Vai consultar o raizeiro, não tem raiz que te cura. Vai consultar o curandeiro, não tem jeito para sua enfermidade, não. Esqueceu de Deus, mas Deus não esqueceu, não. Deus falou com o profeta, vai lá, Isaías. Fala com Ezequias, assim diz o Senhor. Isso quer dizer, fala com ele que eu não esqueci dele, não. Diga para ele, assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Na hora Isaías chegou lá e disse, Ezequias, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Naquela hora diz que o homem se lembrou de quem ele foi, de como ele estava agora. E ele orou a Deus, virou o rosto para o canto da parede, Isaías 38, e começou a chorar. E foi chorando, e a lágrima derramou. Diz que ele chorou muitíssimo, diz a Bíblia. Aí ele falou com Deus, Senhor, lembra-te, Senhor, de que um dia eu andei na sua presença com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E Deus se lembrou, irmão. Deus se lembrou, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas. E eu pergunto, irmão, Deus está ouvindo sua oração? Deus está vendo suas lágrimas, irmão? Por causa de Ezequias diz que Deus mandou o sol voltar atrás. O que Deus
tem feito, irmão. Se Deus não tem feito nada por ti, é porque você não tem clamado a Ele. Quantas vezes você chega na sua casa, você briga com os filhos, discute com a mulher, briga com o marido, discute com o filho e não tem tempo para Deus. É você o causador do teu problema, porque você se esqueceu do Senhor. Faça como Ezequias nesta noite, meu irmão. Faça como Ezequias nesta noite. Lembra-te do Senhor pelo menos. Fala com Ele, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. E Ele não esquecerá de ti. Ele não esquecerá de você, diz a Bíblia. Talvez tenha alguém aqui entre nós que não é nenhum crente. Talvez você é um católico, um espírita que seja, e você está desesperado da vida, dizendo: Deus se esqueceu de mim, eu vou acabar com a minha vida, para mim não tem jeito não. Não, meu irmão, Deus não esqueceu de você, você que não lembrava dele. Agora que você que está nesta noite chegou diante do Senhor, Ele está falando para você: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a você também. Chegue a Deus através de Jesus Cristo, que Ele vai dar a você a sua vitória nesta noite. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor tem dito para nós, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muito tem esfriado, irmão. Olhe para você, quem você foi no passado. Olha para você, presbítero Joaquim, quem você foi no passado. Se você é ainda aquele mesmo homem do passado, não, eu confesso que não. Se eu dizer que sou um mentiroso, eu preciso voltar a ser aquele homem também que eu fui. Eu preciso chegar a Deus na oração, eu preciso clamar ao Senhor como no princípio eu clamava. Eu preciso mais de Deus na minha vida. Nós precisamos mais dele na nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos. Igreja de Deus, guarde bem a salvação que Deus deu a você. Lembra-te, aí está escrito, lembra-te do que tens recebido, do que tens ouvido. Guarda estas coisas. Quando pecares, arrepende-te. E se você não quiser se arrepender, Ele virá sobre você como ladrão, e você não saberás a hora que Ele virá sobre ti. Irmãos, nesse versículo que lemos, Deus está nos dando uma sequência completa da sua vontade, com uma advertência tão clara para nós. O que resta para nós, irmãos? Aquele que está em falha, se arrependa. Aquele que não está com Cristo, aceite Ele agora. Aquele que está desviado, se humilhe e reconcilie com Deus agora, antes que seja tarde demais. Porque foi Ele que falou: virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Você vai esperar Ele vir desta maneira para você? Ou você prefere estar preparado? Que Deus te abençoe. Fique de pé e glorifique ao Rei. Oh, aleluia. Forte aplausos para Cristo. Mais alegre, mais alegre. Irmãos, note bem. Antes de nós orarmos a Deus aqui, para Deus operar qualquer coisa que seja aqui, eu quero que Deus faça a maior operação nesta noite. Irmãos, eu estou pregando esta palavra para vocês, mas nem sequer eu sei se chegarei na minha casa. O Senhor poderá vir encontrar comigo no meio do caminho, e eu não quero estar com a minha consciência pesada de deixar de ter falado tudo isso para vocês. Eu quero chamar aqui diante do altar de Deus todas as pessoas que não são crentes. Vem aqui diante do altar do Senhor. Eu quero fazer uma oração aqui para Jesus perdoar os teus pecados, para você lembrar dele aqui agora. Vem aqui em nome de Jesus, vem todos vocês que não são crentes no Senhor. Lembra-te de Deus agora. Fica aqui. Isso. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.